O céu após a queda dos anjos. No mundo angélico, as coisas mudaram muito após a expulsão dos rebeldes. Nós, os anjos que optamos por obedecer a Deus, adentramos finalmente na esfera. Gostaria de relembrar o que eu disse no início sobre ela ser a sua manifestação, não Deus propriamente, embora ela fosse Ele, uma vez que era a forma como se manifestava as nossas hierarquias angélicas. Todas as criaturas, inclusive nós, precisam de uma imagem do seu Criador, senão ele seria para nós um mero conceito, uma simples ideia. Tendo uma imagem sua formada em nossa mente, era muito mais fácil amá-lo e tê-lo presente. Podíamos nos dirigir a ele. A emoção que fomos tomados quando chegou o momento de adentrar nessa imagem que estava diante de nós é impossível descrever. Desde que tínhamos consciência, havíamos contemplado a sua magnitude. Agora, finalmente, adentraríamos seu interior. Então, em fileiras, voamos em direção a ela. O que sentimos nesse momento ficou guardado para sempre em nossos corações. Alguns anjos audaciosos, por seu grande fervor, já haviam tentado antes se aventurar no interior da esfera. Para esses, ela se mostrava como um infinito abismo de luz, completamente inviolável. Mas agora sentíamos em nosso íntimo o chamado a nos dirigirmos a ela. Era totalmente diferente. Amorosamente, Deus nos acolheu em seu seio. Tamanha era sua ternura que ficamos deslumbrados. Durante anos, antes e depois da batalha no céu, a havíamos contemplado, e como a víamos do alto, sem referências, a imensidão de suas verdadeiras dimensões nos deixou surpresos. Ao adentrar nela, ficou evidente toda a nossa insignificância. A manifestação de Deus nos envolveu com um amor tão intenso que nunca poderíamos ter imaginado. Agora, não mais apenas a contemplávamos, mas estávamos dentro dessa nuvem de amor. Os que não possuíam culpa ficaram como se estivessem em êxtase. Aqueles de nós que tínhamos falhado com Deus começamos a chorar. Como podemos ter nos aberto ao mal diante de todo esse bem? Sua magnificência espiritual era tão grande que, embora ainda não víssemos seu rosto, não conseguíamos sequer nos manter em pé. Caíamos de joelhos diante do que nossos olhos contemplavam. O pecado que havíamos cometido nos causou um remorso que rasgou nosso peito de dor. Por que demos ouvido ao erro? O lamaçal do caminho tinha nos contaminado. Foi assim que começou para nós uma fase que podemos com toda certeza denominar de purgatório. Entramos em sua presença, mas continuávamos sem vê-lo. Comparando nossa experiência com a de Moisés, ele apenas olhou uma nuvem que envolvia a Arca da Aliança. Nós verdadeiramente contemplamos a glória que se desprendia diretamente do último véu que ocultava Deus. À nossa frente havia sim um último véu, como se tratasse de nuvens que deixavam raios inefáveis transpassarem. Nunca tínhamos contemplado nada igual, mas sabíamos que não tínhamos permissão ainda para atravessá-lo. Estávamos sujos. Verdadeiramente, a esfera já era uma manifestação da glória divina. Mas esta glória interior era maior e tinha se ocultado a nós para que a prova pela qual passamos fosse realmente uma prova. Por termos contemplado este outro lado da sua glória, a tentação tinha muito menos força para nos atingir, e o objetivo da prova era esse, que fosse difícil nos mantermos fiéis. Se era difícil, então se tornava árduo, para que somente assim tivéssemos méritos. Foi assim que Deus havia determinado em sua sabedoria. Esse tempo de purificação começou simultaneamente para todos nós que precisávamos ser purificados. Iniciamos ao mesmo tempo, mas em cada um agiu com uma intensidade diferente. A ternura divina era como um banho de purificação que nos submergia nesse oceano de luz. Seu abraço envolvia todo o nosso ser, e ficamos ali refletindo quão tolos havíamos sido. Afirmar que nele havia 3 partes é incorreto, mas estávamos dentro da glória que procedia de sua essência e não o víamos, e era por trás desse véu onde entraríamos em seu coração. Os raios da sua glória nos alcançavam, mas ainda não era possível vermos a sua face. Também não éramos dignos. Reconhecíamos a sua imensa dignidade e sentíamos em nosso interior que era necessário limparmos a vestimenta de nossa alma.
As palavras não foram necessárias, apenas lhe suplicávamos que nos desse tempo. Os milhares de anjos que haviam mergulhado nessa imensa fonte de amor ficaram imóveis. Só desejávamos estar a sós conosco mesmos e pedir perdão. Não queríamos nos dispersar e não aspirávamos a nenhuma outra coisa que não chorar a nossa desonra. Nosso purgatório era situado dentro da própria esfera, no seio desse mar de luz que rodeava sua superfície, entre o exterior e o véu de nuvens que ocultava a essência divina. Éramos como partículas de pó suspensas, nos perguntando como o ser infinito podia ser tão grande, tão belo e tão bom. Como podíamos ter dado margem para duvidar dele indo contra sua santa vontade, fazendo aquilo que ele não desejava? Nesse êxtase de amor e dor, chorávamos nossas faltas. No purgatório compreendemos que a guerra tinha sido cruel, mas o sofrimento nos permitiu emanar um amor que nunca pensamos ter capacidade. Os heróis tinham aparecido, mas isso nunca teria sido possível sem essa fornalha da provação. Embora muitos tenham caído, a imensa maioria recebeu o perdão após se arrepender. A prova havia purificado a muitos, fazendo com que todos nós crescêssemos em humildade. Agora víamos como éramos frágeis. O sofrimento nos ensinou uma nova forma de amar. Somado à inteligência que possuímos, agora éramos imensamente gratos pela misericórdia que recebemos. Percebemos que não éramos mais que pó. Tudo o que recebemos é graças à sua generosidade sem limite. Não há nada que devemos nos vangloriar. Seríamos felizes recebendo a felicidade como um presente que é concedido a uma criança. Recebemos muitas graças espirituais nesta fase de purificação, para compreender o mal que havia se aninhado em nosso peito. A dor de ter ofendido a Deus nos fez sofrer muito. Em cada um ardeu como um breu escuro e pegajoso no forno da sua alma a iniquidade cometida. Literalmente nossas faltas nos queimavam, pois todos se consumiam em desejos de amar. Lágrimas de anjos se derramaram. Impossível descrever a sinceridade contida em nosso choro. Nos ajudávamos e animávamos uns aos outros, entoávamos cantos e rezávamos juntos. Éramos como crianças desamparadas que se deram as mãos enquanto faziam orações simples. Se fora da esfera tínhamos nos sentido adultos, e inclusive importantes, agora era nítida a nossa ingenuidade. Diante de Deus não éramos mais que simples crianças. Havíamos retirado o pecado de nossos corações, mas nossos corpos permaneciam ainda cobertos de horríveis manchas. Como eliminar isso de nosso ser, se o mal fazia parte de quem éramos? Nos sentíamos impotentes. O mal era aparente e se mostrava em sua totalidade, como algo material e viscoso. Antes, nossos defeitos pareciam tão pequenos, mas agora, diante da luz do conhecimento de Deus, conseguíamos enxergá-lo em sua exata proporção. Essa podridão repugnante não podia se aproximar desse supremo, imaculado e onipotente ser que era o Altíssimo. Entretanto, não havia como arrancá-lo, já que fazia parte de nós mesmos, ainda que nossa natureza inicial o rejeitasse. Não tínhamos como arrancar nosso espírito. Então, só nos restava lamentar e mudar lentamente. Demorou muito este purgatório? A verdade é que cada um o experienciou com uma intensidade mais prolongada que o outro. Eu tive a sensação de ter durado uma dezena de anos. Já a fase da prova equivaleu a uma vida humana. Uma vida que passou muito rápido, mas com momentos decisivos, nos quais os séculos e séculos pareciam estagnados de tão devagar que passavam. No nosso processo de purificação, parecia que havíamos sido abandonados numa espiral do tempo por causa de nossas faltas. Uma espiral de tempo perdido num gigantesco labirinto tridimensional. O labirinto dos séculos. Essa espera foi dura em muitos momentos. Ele se esqueceu de mim, eu pensava, mas logo depois submeti o meu coração. Mereço ser esquecido. Entendi no instante que a submissão e o choro purificaram tudo o que havia em mim de soberba e arrogância. Os anjos que tinham ido direto para a presença de Deus nos visitavam e auxiliavam com lições e conselhos. Esses santos anjos foram aqueles que tinham se mantido fiéis em todo momento. Eles não tinham nada a purificar.
e depois de um tempo foram enviados a nós e se transformaram em nossos pais espirituais.